Desde que a humanidade existe, o céu sempre foi motivo de fascínio. O céu parecia inalcançável e distante, e por muito tempo as nossas teorias de mundo e as nossas reflexões sobre como a natureza funcionam separavam muito bem o céu, que é celestial e perfeito, da Terra, que seria um mundo caótico e imperfeito. Hoje nós temos um bom conhecimento sobre o universo. Obviamente ainda não conhecemos tudo, mas nós temos certeza de que as leis que regem galáxias, planetas e sistemas solares são as mesmas que regem as coisas aqui na Terra. E essa era uma das ideias por trás da gravitação universal de Newton. Por séculos ela serviu como nosso melhor modelo para explicar o universo. E é por causa dessa teoria que hoje nós sabemos que o mesmo princípio que faz sistemas solares existirem mantém os seus pés no chão aqui na Terra. Newton postulou a força da gravidade da seguinte forma: a intensidade da força gravitacional que um corpo sente devido a outro corpo é o produto da massa desses corpos dividido pela distância entre eles. Só que para isso ser uma igualdade, nós precisamos de uma constante, que é a famosa constante da gravitação universal. Sabendo como a gravidade se comporta, nós conseguimos determinar o movimento de qualquer corpo sob o efeito dessa força usando a segunda lei de Newton. Mas em 1905, uma nova teoria da física surgiu, a teoria da relatividade de Einstein. Ela foi essencial para explicar vários fenômenos da física que eram inexplicáveis no começo do século XX, desde o movimento de corpos eletricamente carregados até campos magnéticos e a própria velocidade da luz. Logo de cara, a relatividade e a gravitação universal entraram em conflito. A gravitação universal dizia que a força da gravidade se espalhava pelo universo instantaneamente, ou seja, com velocidade infinita. Mas ao mesmo tempo, uma das ideias mais importantes da relatividade era de que nada poderia viajar mais rápido do que a luz. Além disso, alguns outros problemas com a gravitação universal de Newton começaram a ficar cada vez mais aparentes. Por exemplo, para o Newton, a única coisa que influenciava na gravidade era a massa dos corpos. Mas não muito tempo depois do surgimento da relatividade, nós descobrimos que a luz é afetada pela gravidade. Só que a luz não tem massa. Então, como que ela pode ser afetada pela gravidade? Resultado, nós precisávamos urgentemente de uma nova teoria para a gravidade. A relatividade restrita se baseia no fato de que observadores com velocidade constante percebem as mesmas leis da física. Colocando isso de outra forma, não existe nenhum experimento físico que dê resultados diferentes caso seja feito parado no chão ou dentro de um trem se movendo. Não existe diferença física entre movimento em velocidade constante ou repouso. Ok, mas isso é só relatividade restrita. Como exatamente que a gravidade entra aqui? Einstein construiu um excelente experimento mental para explicar isso. Imagine que você está num elevador completamente fechado aqui na Terra. A aceleração da gravidade que você sente é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você tem aos seus pés uma balança que mede o seu peso e você sente ele normalmente. Agora, se o elevador começar a subir, você vai sentir o seu peso aumentar. E caso o elevador desça, você sente o seu peso diminuir. A balança vai medir o seu peso diferente nesses dois cenários. A aceleração afeta como você sente a gravidade. Agora considere que esse elevador não está na Terra, e sim no espaço, longe de qualquer atração gravitacional. Se você acelerar esse elevador a 9,8 metros por segundo ao quadrado, você se sente preso no chão com a mesma intensidade que iria sentir aqui na Terra. Uma balança iria marcar o seu peso da exata mesma maneira que aqui na Terra, mesmo você estando no meio do espaço. Se você não tivesse nenhuma janela ou nenhuma maneira de olhar para fora do elevador, você não teria como dizer que está no espaço. O caso mais extremo ainda é o da queda livre. Se você está caindo no campo gravitacional da Terra, você está sempre sob efeito da gravidade. Mas como está acelerando ao mesmo tempo que a gravidade, você sente como se não tivesse peso. E é por isso que os astronautas flutuam no espaço. Eles não estão fora do efeito da gravidade. Eles não estão em gravidade zero. Eles estão apenas caindo eternamente. Conforme eles caem, eles se movem para frente. E com isso, eles nunca atingem a Terra. A aceleração é equivalente à gravidade. Guardem isso porque isso é importante. Nós vamos fazer um exemplo agora que vai ser simples, mas vai deixar isso tudo mais claro. Imagine que agora nós temos esse mesmo elevador, só que exista uma fresta, por onde um raio de luz possa entrar. Inicialmente, se o elevador estiver parado, a luz simplesmente forma uma linha reta. Agora, se você começar a acelerar muito rapidamente, a luz vai parecer se curvar. Isso se deve ao fato de que a cada intervalo de tempo, a luz se move um pouco.
Mas você também se move acelerando em outro sentido. E isso faz parecer que a direção da luz muda a todo instante. Mas lembre-se que a aceleração e a gravidade dentro de um elevador são a mesma coisa. Esse é o ponto que nós estamos tentando provar. Ou seja, para o nosso princípio ser verdadeiro, um campo gravitacional forte o suficiente também vai ter que curvar a luz. Parece que nós estamos indo para a direção correta, mas ainda tem um problema. Esses nossos experimentos e analogias que a gente fez até agora só funcionam localmente. Isso significa que nós estamos dentro de um elevador pequeno e não existem partes extremamente distantes para a gente fazer novas medições da gravidade e termos comparações. Então a nossa analogia é boa, mas ela não é perfeita. Se nós queremos ter um bom entendimento da gravidade, nós precisamos pensar em algum outro exemplo que possa representar a gravidade em grandes escalas. Vamos continuar com os nossos experimentos mentais. Nós acabamos de mostrar que, se o elevador for pequeno, é impossível distinguir entre gravidade e aceleração. Isso é a mesma coisa que dizer que não existe nenhum experimento físico que possa ser feito dentro desse elevador pequeno que consiga diferenciar a aceleração da gravidade. Mas e se o elevador não for pequeno? Considere uma nave bastante comprida, mas sem janelas. Considere também que estamos sentindo peso e gostaríamos de saber se estamos acelerando ou se estamos num campo gravitacional. Se a nave for grande o suficiente, existe um experimento capaz de diferenciar se nós estamos sentindo peso porque estamos acelerando ou se estamos sentindo peso porque estamos em um campo gravitacional. E para fazer isso, em cada extremo da nave, nós deixamos uma moeda cair e vamos medir a distância inicial e final entre as duas. Caso estivermos acelerando, as duas moedas caem reto para o chão, e a distância que elas começam é a mesma distância em que elas terminam ao cair. Agora, se nós estivermos em um campo gravitacional, as moedas vão estar sendo atraídas para o centro do planeta, e elas não vão seguir uma trajetória reta até o chão da nave, e durante a queda, elas vão se aproximar. Essa tendência de objetos caindo se aproximarem é chamada de efeito de maré. E foi essa ideia de que caminhos que aparentemente parecem ser paralelos, na verdade se cruzam, que levou Einstein na direção correta. Basicamente, o postulado de Euclides da geometria está sendo violado. Não existem caminhos verdadeiramente retos, porque a gravidade desvia tudo. O mesmo exatamente acontece com o próprio espaço nos arredores de planetas e estrelas. A gravidade não é uma força que age nos objetos. Ela age no próprio tecido do espaço. Se você tem uma linha reta em um espaço curvo, essa linha não será mais uma reta. É por isso que não importa a massa de um objeto. Ele não está sendo puxado pelo planeta por uma força. Na verdade, ele está seguindo o caminho mais natural possível em um espaço que é curvo. A luz, por exemplo, está sempre se movendo em linha reta. Só que em um espaço curvo, até mesmo as linhas retas se tornam curvas. Em resumo, a matéria determina como o espaço se curva e o espaço determina como a matéria deve se mover. A gravidade não é uma força. Ela é uma consequência de nós vivermos em um espaço curvo. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, se vocês tiverem um tempo, eu adoraria poder apresentar para vocês e pedirem para vocês olharem a campanha de financiamento coletivo que mantém esse canal e o podcast. Graças ao suporte de vocês, nós acabamos de atingir a meta de podcasts semanais. E a próxima meta é a meta de fazer 2 vídeos por semana. Então, eu conto com a ajuda de vocês, eu peço que vocês entrem na campanha e deem uma olhada, porque nós temos várias recompensas legais pensadas exatamente para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.